Hoje nós vamos abrir no capítulo 19 de Gênesis, a partir do versículo 9, onde é um episódio ali envolvendo Ló em Sodoma. Então diz assim a palavra de Deus: e disseram, sai da frente. E disseram, Ló veio a estabelecer-se aqui e já está fazendo justiça. Agora faremos mais mal a ti que a eles. E discutiram muito com o homem, com Ló, e aproximaram-se para quebrar a porta. Então, eu quero aqui falar sobre justamente um episódio que aconteceu com Ló em Sodoma. Você está vendo aqui o quê? Que Ló, ele queria proteger os homens enviados de Deus que foram até ele. Tá bom? E pelo comportamento aqui desses indivíduos, você já nota algo muito tenso. Nós chamamos isso praticamente, entre estudiosos, de o que? De sodomia, algo que aconteceria novamente nos últimos dias. Sodomia, rebelião. Esse estado de mentalidade do homem. Então, coisas horríveis estavam acontecendo naquela cidade, mas eu quero destacar essa forma com que esses homens eles falam com Ló. Quando vemos no texto em hebraico, em outras palavras, ele está dizendo o quê? Você quer ser juiz para julgar? E eles disseram o quê? Nós vamos fazer mais mal a você. Então, veja a mentalidade de quê? De confrontar e dizer assim, olha, você acha que é juiz sobre nós? E não é o que está acontecendo, de fato, hoje, se você olhar todas as situações eclodindo no globo, né? Você vê pessoas em todo canto, praticamente, elas fazem o que? Elas levantam o seu nariz, né? E sempre questionam, né? Se você é juiz, se você sabe tudo. Sodomia, rebelião, né? E o mundo todo está assim. E principalmente o que? Você vê que Ló estava fazendo uma boa ação, estava defendendo um enviado de Deus. Veja só a situação. E você vê ali o que? Se você olhar bem, eles estavam o que? Glorificados da parte de Deus ali, naquele lugar, e esses indivíduos estavam agindo dessa maneira, com uma pessoa justa que era Ló. Eu chamo a atenção para isso, para esse tipo de comportamento, porque Ló era um justo naquele lugar, mas as pessoas daquele lugar eles falavam que, olha, você não é juiz sobre nós. Esse comportamento você vê hoje em todos os lugares praticamente do mundo. Olha, você não é juiz, você não é o sabe-tudo, né? Você vai ver em todo lugar isso. Saia da frente para que nós fazemos tal e etc, tal coisa. Fazer o que? O mal, praticamente o mal. Aí você vê agora o que, por exemplo, no mundo atual moderno. Isso daqui é um tipo de quê? De levante contra Deus. Então nós chamamos de outras palavras de quê? De um sistema anticristo. Por quê? Anticristo ou anti-Messias? Antes do Filho de Deus. Em outras palavras, estamos dizendo anti-Deus. Porque Cristo representa o que? A Torá, a palavra de Deus encarnada. Então, daí também tem a questão da sodomia. Né? A questão da sodomia nesse mundo atual. Do sistema do anticristo. É o sinal. É o sinal que? Da rebelião do homem. Porque se você vê, o Filho já foi enviado, foi revelado à humanidade, e ainda assim, a humanidade é o que? Transgride dessa maneira. Daí porque você vê que a tendência é piorar, é a sodomia ser pior. Né? Você vê os levantes contra Israel, por exemplo, de fato as guerras são lamentáveis. As guerras são lamentáveis.
em todo contexto. Você vê na Ucrânia, as pessoas estavam em paz na Ucrânia e de repente aconteceu aquilo tudo. Você vê sonhos, né? Sonhos ali parados, interrompidos, né? De um país, de um lugar que o que circulava, funcionava normalmente, né? Infelizmente, é terrível a guerra. Para você ver o que faz. Mas você vê o levante agora das pessoas, né? Em termos religiosos, por exemplo, você vê agora embates, confrontos, perseguições. E você vê agora pessoas querendo massacrar a terra que Deus escolheu, como o quê? Para ser o seu reino. Porque de lá Deus vai regir as nações. Né? De lá vem o Messias, Yeshua. E você vê agora as pessoas criticando, etc. Então uma coisa que eu digo é, se os tempos já estão findando deste século, desta geração, dessa terra, por que eu falo isso? E afirmo, com toda certeza. Porque as testemunhas do Senhor, elas já estão sobre a terra. Hã? Já estão, porque são nascidas nessa geração. Primeiro ponto. Então isso quer dizer que essa terra ela não tem mais tanto tempo. E Deus já tem derramado o seu juízo, já tem começado o juízo sobre a terra, sobre a nação, sobre as nações. Então é isso que é chocante, que as pessoas ainda não se arrependem. Elas continuam. E elas não se arrependem disso, das suas más condutas. Tá? Então, essa situação você vê se desenrolando em todos os lugares. Então, é um tipo de sistema do anticristo se levantando. Ou aquilo que se levanta contra o sistema de Deus. Você vê, por exemplo, editar, no tempo que editarem a Bíblia, agora querem inventar de editar a Bíblia. Isso é a mesma coisa que afirmar o quê? Olha, vocês não são juízes sobre nós. Dar-me isso aqui e eu farei do jeito que eu quero. Ou seja, para ela viver do jeito que ela quer, né, na sua consciência e com as suas atitudes de rebelião contra Deus, elas vão fazer aqui, olha, vamos editar. Essa é a nossa Bíblia agora. É uma sodomia, é um estilo de sodomia. Hã? Então você vê isso acontecer em todos os lugares, né? Em países, em todas as esferas que funcionam. O que? Olha, o povo não decide nada, nós decidimos. Dar-me aqui. Sodomia. Então esse é o fim, esse é o tempo do fim que é descrito. Profeticamente falando, quando você analisa. Então, viva com sabedoria, porque de fato Deus ele tem pressa em fazer a sua palavra se cumprir na terra. Não? Você vê as pessoas questionando sobre testemunhas, mas as testemunhas são nascidas nessa época, junto com as pessoas, com esse período da terra. Então, as pessoas estão procurando coisas que já estão andando, praticamente andando no meio delas, e elas querem insistir como se elas quisessem ganhar mais tempo para alguma coisa nessa terra, né? No meio de toda essa sodomia, né? Chamada sodomia. Porque você viu o que aconteceu com Ló aqui. Eles questionaram e disseram que, olha, você não é juiz sobre nós. Dá-me aqui e eu farei do meu jeito. E você pagará ainda pior. É o que eles fazem. Então, que essa meditação ela sirva de alerta para você, tá bom?